Fala pessoal, trazendo aqui um primeiro vídeo aqui de uma sequência que eu pretendo fazer de CEP, né? Me pediram para me estar resolvendo esses exercícios aqui do livro do William Stevenson, né? Que é o Elemento de Análise de Sistemas de Potência. Me falaram que ficou meio vago o exemplo e que não estava conseguindo entender, então resolvi gravar esse vídeo aqui porque se alguém tem alguma dúvida, outras pessoas também têm. E então vamos lá. Então, para as tabelas de características elétricas de condutores encordoados de alumínio puro. Então, a primeira informação que é importante aqui, alumínio puro. A gente vai estar olhando essa tabela aqui, a gente tem essas constantes T para cobre recozido, cobre temperatura e para alumínio temperatura. A gente vai estar usando essa constante T aqui mais para frente, ok? Então, a gente já pode selecionar esse valor aqui para T igual a 228. Ok? O condutor Marigold, Marigold é só um codinome, né? De 1.113 cm. Então, o que é o cm? Então, pensa o seguinte, eu tenho aqui um condutor, uma área transversal de condutor, né? Eu vou pegar um condutor que ele tem um diâmetro D, onde D é igual a 0,001 pol, né? Ou seja, 1 milésimo de polegada ou 1.000 de polegada. Ou a gente está tratando de uma área circular, então um circular 1.000. Então, circular 1.000 é definido como uma área dessa circunferência com um diâmetro de 0,001 polegadas, ok? Então, a gente já sabe que o circular 1.000 é uma medida de área, então a gente vai estar colocando aqui também. Então, nossa área vai ser igual a 1.113.000 circular 1.000, C1000, tá? Com esse cm é centímetros, não sei porque o livro aqui está usando cm maiúsculo. Todas as outras referências que eu consultei se usa C1000. E de 61 fios. Então, o que significa? Esses 61 fios, eles são encordoados, né? Eles são encordoados ali de uma maneira helicoidal. Então, isso aumenta a resistência em 2% ali para o nosso condutor. Então a gente vai deixar esse valor de 2% aqui porque ele é importante para a gente também. Ele diz que a resistência desse alumínio, né, a 20 graus Celsius é de 0,01558 para 1.000 pés, por 1.000 pés, e resistência em corrente alternada é a 50 Celsius de 0,0956 por milha. Verifique a resistência CC e determine a relação entre as resistências CA e CC. Então ele pede para a gente verificar a resistência CC, que é basicamente verificar se esse valor que ele deu para a gente aqui está correto usando os dados do exemplo. Isso é muito fácil, por quê? Porque a gente sabe que R0, a resistência CC, ele vai ser igual à resistividade, né, do material, que nesse caso aqui ele é 2,8 vezes 10 a menos 8, 11 vezes metro, mas como a gente tem área em circular 1.000, a gente tem interessado em 17 ons vezes circular 1.000 é, é, por pé, tá bom? Então, a gente já sabe, então vamos escrever aqui também ρ igual a 17. Então, R0 vai ser o ρ vezes o L, que é o comprimento que a gente vai estar assumindo aqui padrão 1.000 pés, dividido pela área que a gente tem ali também. Então, a gente já pode estar calculando R0. R0 vai ser 17 vezes 1.000 sobre a área, que é 1,113,000. E a gente tem que lembrar desse aumento da resistividade de 2%. Então, a gente vai estar fazendo aqui vezes 1, né, 0,02 para aumentar em 2% esse valor. Quando a gente resolver isso aqui na calculadora, você vai ver que a gente vai enxergar exatamente ali no valor, né, que o exercício passou para a gente, 558 ons por 1.000 pés, tá bom? Então esse aqui foi para 20 graus Celsius, então bateu o resultado, está verificado como ele pediu para verificar a resistência CC. Agora ele pede para determinar a relação entre as resistências CA e CC. Ele deu para a gente a resistência CA de 0,0956 em 50 Celsius e por milha. Então a gente precisa calcular. Então a gente não tem a resistência CC em 50 Celsius. Então a gente precisa calcular. E para isso a gente vai estar usando a seguinte fórmula. A gente sabe que R2 sobre R1 ele vai ser igual a T mais T2 sobre T mais T1. Fazendo isso aqui, eu sei que R2 vai ser igual a R1, que multiplica T mais T2 sobre T mais T1. Se R2 é a resistência a 50 graus, a gente pode então aqui fazer que R2 resistência a 50 graus vai ser a resistência
em 20, que a gente acabou de calcular, 0,01558, que multiplica T, que é o valor tabelado ali, 228, mais a temperatura 2, que a gente está fazendo aqui para 50 graus, então é 50 graus em cima, dividido por 228, mais 20 graus. Quando você resolver essa equação, você vai chegar no valor de 0,01746. Ok? Então agora a gente já tem os valores de resistência CC para 50 graus desse cabo. Então, agora eu consigo estar fazendo a relação, né, entre a resistência em CA, resistência CA, eu vou deixar só como R, sobre a resistência contínua, que é R0, que a gente chamou. Então, a resistência que o livro passou para a gente aqui no enunciado, 0,0956. 0,0956 é a resistência por milha. Só que aqui a gente está fazendo, a gente calculou tudo aqui por 1000 pés, né? Então a gente não pode só dividir por 0,01746 porque ele é por 1000 pés. Então eu vou multiplicar isso aqui por 5,280, porque uma milha ela é 5.280, mas, ou seja, dividindo por 1000, em relação aos 1000 pés, eu vou ter que 5,280. E trazendo essa proporção, eu vou ter 1,037 aqui na calculadora. Eu quero calcular aqui individualmente, só um segundo que eu não calculei isso anteriormente, eu quero fazer agora 0,01746 vezes 5,280. Isso aqui está dando para a gente, essa parte inferior aqui de baixo, vou escrever assim, ó, 0,921, opa, perdão, 0,0921. Ou seja, a resistência em corrente alternada é 0,0956 por 1000 pés e em corrente contínua 0,0921 no caso aqui por milha, né? Por milha e aqui embaixo por milha também. Então, o que a gente está chegando aqui? A gente está chegando que a resistência, perdão, não sei se eu falei resistividade em outros momentos, se for, eu queria falar resistência, ela aqui ela é 3,7% maior em corrente alternada, né, devido, né, ao efeito pelicular. Então, bom, espero que tenha ficado bem claro, né, esse exemplo aí. Se você se restou alguma dúvida, se deixa abaixo, eu tento responder tudo que comentam aqui. E até um próximo vídeo. Valeu!